Capítulo 13 do livro de Lucas, continuando este livro tão especial que conta a história da igreja primitiva. Hoje nós temos alguns nomes diferentes, líderes da igreja primitiva. Eu e você também temos líderes e também às vezes somos líderes e precisamos saber como lidar com essa situação. Às vezes não é fácil, mas o Espírito Santo que capacitou a igreja primitiva também está nos capacitando. Antes da leitura, fica aqui mais uma vez o convite. Já se inscreveu no canal? Ainda não, porque não é tão fácil. É só clicar no botão que está aí no rodapé desse vídeo para que você também tenha acesso. Ative as notificações, dê o seu like, compartilhe e ajude o canal Bíblia e Poesia todo dia a crescer, expandir e levar a palavra do Senhor. Então agora com a Bíblia na mão, vamos à leitura do capítulo 13 de Atos. Estavam presentes profetas e mestres da igreja de Antioquia, Barnabé, Simeão, Manaém, Lúcio e Silas também dirigiam a igreja daqueles dias. Jejuavam e oravam enquanto adoravam o Senhor. Barnabé e Saulo devem ser separados para a obra que eu os tenho chamado. Assim o Senhor lhes falou. Depois de orar e jejuar, impuseram as mãos e os enviaram. Pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e para Chipre e depois navegaram. Pregaram em Salamina e quando acabaram de chegar nas sinagogas judaicas, João estava ali para os auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que em Pafos chegaram. Bar Jesus, um falso profeta que praticava magia, ali eles encontraram. Do procônsul Sérgio Paulo, ele era o assessor. O procônsul, um homem culto, a Saulo e a Barnabé chamou, porque ele também queria ouvir a palavra do Senhor. Mas Elimas, que é o mesmo Bar Jesus, tentava impedir, desviando a fé do procônsul para a palavra ele não ouvir. Então Saulo, que é o mesmo de Paulo também chamado, estava cheio do Espírito Santo, de fato estava empoderado. Disse, você é filho do diabo e do que é justo, você é inimigo. Você está cheio de engano, a maldade está contigo. Quando é que os caminhos retos do Senhor vai parar de perverter? Saiba que a mão do Senhor estará contra você. Ficará cego por um tempo e será incapaz de a luz poder ver. E imediatamente lhe sobrevieram névoa e escuridão, e ele tateando procurava que o guiasse pela mão. O procônsul, quando viu o que tinha acontecido, creu no ensino do Senhor e ficou muito comovido. De Pafos, Paulo e os companheiros para Perge navegaram. João ali os deixou, para Jerusalém voltou, mas eles até Antioquia continuaram. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: se para o povo, neste momento, vocês têm uma mensagem de encorajamento, venham, podem dizer. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e pediu que, quem temesse a Deus, prestasse ali muita atenção. E disse, o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados, exaltou o povo no Egito com os sinais realizados. Com poder os fez sair no tempo determinado. Cerca de 40 anos, no deserto, Deus os aturou, destruiu 7 nações e ao seu povo as confiou. Como sendo terra sua, aquele povo a herdou. Cerca de 450 anos essa situação durou. Depois lhes deu juízes até que Samuel chegou. Deus lhe deu Saul como rei. De tanto eles pedirem, reinou ali 40 anos e era da tribo de Quis. Depois de rejeitar Saul, a Davi lhe levantou, sobre quem o próprio Deus sobre ele testemunhou. Um homem segundo o meu coração, a Davi eu encontrei, que fará a minha vontade, fará tudo o que eu falei. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, como tinha prometido, mas antes que houvessem vindo, batismo de arrependimento João pregou. João disse, quando estava sua carreira completando, sobre mim o que pensam que eu sou. Não sou o que vocês pensam que eu sou. João foi logo explicando. Depois de mim vem alguém de desamarrar as sandálias, eu digno não sou. Irmãos, filho de Abraão, essa mensagem é de salvação. E dessa forma Paulo falou. O povo de Jerusalém, seus governadores, a Jesus não reconheceram, mas ao o condenarem, cumpriram o que os profetas preveram. As mesmas profecias que em todos os sábados nas sinagogas ao povo leram. Mesmo não achando motivos para o sentenciar, pediram a Pilatos para ali o executar. Tudo se cumpriu por ele. Do madeiro o tiraram
e dentro de um sepulcro eles foram e o colocaram. Mas ele foi visto por muitos dias, pois Deus dos mortos o ressuscitou, por aqueles que tinham vindo quando da Galiléia voltou. Nós anunciamos as boas novas que Deus prometeu aos antepassados. Ele cumpriu para nós, os seus filhos, quando foi Jesus ressuscitado. O fato de que Deus dos mortos o ressuscitou, para que nunca entrasse em decomposição, nessas palavras se declarou: as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi é para você que as dou. E também em outra passagem, disse Paulo, temos essa citação: não permitirás que o teu servo venha sofrer decomposição. Davi, ao propósito de Deus, serviu. Dentro da sua geração, adormeceu e foi sepultado, e com os seus antepassados, seu corpo passou por decomposição. Porém, ao que Deus ressuscitou, não viu corrupção. Então tomem conhecimento do que lhes falo no momento: dos seus pecados, há remissão. Por meio dele, todo o que crê pode ser justificado, o que, com a lei de Moisés, não pode ser realizado. Cuide para que não vos sobrevenha o que pelos profetas foi registrado. Vocês que ficam escarnecidos, ouvirão, não acreditarão e estarão perecendo pelo que fiz, mas não creriam, se fosse a vocês contado. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, eles foram convidados para que falassem novamente no próximo dia de sábado. Muitos judeus e estrangeiros, após expedidas as multidões, a Paulo e a Barnabé seguiram e conversaram e pediram que continuassem essa missão. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu e a palavra do Senhor a multidão unida ouviu. Quando os judeus invejosos viram isso, ficaram blasfemando, tentando contradizer o que Paulo estava falando. Então Paulo e Barnabé corajosamente lhes falaram: primeiramente a palavra de Deus a vocês, anunciar era necessário, mas nós nos voltaremos aos gentios, uma vez que vocês a rejeitaram. O Senhor nos ordenou que nós fôssemos uma luz para anunciar a salvação a todo que crer em Jesus. Com essas lindas palavras, os gentios se alegravam e a palavra do Senhor em toda aquela região se espalhava. Mas os judeus incitaram as mulheres de alta posição e os principais da cidade, que provocaram grande perseguição. Os expulsaram da cidade, mas eles sacudiram seus pés. Para Icônio eles continuaram, cheios de alegria, eles pregaram pelo Espírito Santo e com fé. Meu querido, você vê aqui quanta perseguição, quanta luta. Paulo fez aqui um sermão. Na verdade, esse capítulo, ele é até às vezes difícil de encontrar uma rima, porque são muitas informações que Paulo dá, desde o povo do Egito, quando estava no Egito, até o tempo de Davi, e as promessas se cumprindo em Jesus. O propósito de Paulo era apresentar para eles Jesus como fonte de sabedoria, de esperança e de redenção. Mas muitos judeus não acreditaram, muitos judeus rejeitaram. E você? O que tem feito de Jesus? O que você tem feito com a palavra do Senhor? Tem mudado o seu coração? Tem transformado a sua vida? Meu querido, lembre-se, há uma promessa a se cumprir também em nossos dias para nós. A promessa da presença do Espírito Santo para nos preparar para o retorno de Jesus em glória e majestade, para vivermos a eternidade com Ele. Se prepare, meu querido, receba hoje o Espírito Santo e mais uma vez fica o meu desejo de que você seja hoje reavivado pela palavra do Senhor.